Olá, estamos aqui no CREF São Paulo, no estande do CREF São Paulo, na COB Expo. Essa que é a grande festa do esporte olímpico brasileiro. Estou recebendo agora aqui no nosso estande a Mariana Miné, que é CEO da Confederação Brasileira de Rugby. Uma mulher que coordena aí todos os trabalhos da Confederação e que tem feito projetos, trabalhos, ou seja, gerenciando a Confederação Brasileira de Rugby, aumentando a participação de atletas, aumentando o número de pessoas que conhecem mais desse esporte olímpico e, junto com os profissionais de educação física que atuam lá, cuidando dos tupis e das iaras, que é o apelido das duas equipes. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, Luiz. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, conversar um pouquinho com o CREF, conversar com os professores de educação física, que são um público tão especial. Na verdade, eles são motores de tudo isso que a gente quer fazer, né? Legal, Mariana. A gente estava comentando aqui um pouquinho. Fala um pouquinho do que é a Confederação, o seu trabalho lá na Confederação Brasileira de Rugby, número de praticantes, esse esporte que muitas vezes começa nas escolas, vocês têm feito um trabalho de base muito grande. Conta aí pro pessoal. Boa. O rugby é uma modalidade que tem crescido muito no Brasil, tá? A gente como confederação existe desde 2010, é uma confederação recente. Antes a gente tinha a Associação Brasileira de Rugby, e quando começaram os rumores de que o rugby se tornaria um esporte olímpico, ou voltaria a ser um esporte olímpico, que foi no passado, no Rio 2016, a gente precisava se organizar como uma confederação para se filiar ao COB, para poder apresentar um time feminino e um masculino. E aí a gente se estruturou como a Confederação Brasileira de Rugby em 2010 e desde então se tornou um modelo de governança, né? Acho que foi criada por um grupo de executivos e empresários brasileiros que entendiam que o rugby podia contribuir para um desenvolvimento do Brasil. O rugby tem valores muito fortes e na verdade é um esporte que tem um viés muito de formação de cidadãos. Muitos esportes têm, né? Na verdade, todos os esportes têm. Talvez a diferença aqui seja que no rugby isso tá na lei. E então, a gente, desde que a CBRU cresceu, a gente nasceu, a gente cresceu muito no alto rendimento. Os tupis saíram de 42º no ranking para 26º hoje. As iaras, nem estavam no ranking, não sei, e hoje são 11º no ranking, mas agora a gente está num novo ciclo, desde 2020, que a gente está num ciclo muito forte de desenvolvimento de base, sabe, Aloysio? O entendimento é que a gente precisa fortalecer os clubes, fortalecer as federações, ter mais gente, mais atletas jogando, ter mais professores de educação física que conhecem a modalidade, que podem ensinar a modalidade, para que a gente continue galgando o caminho do crescimento da modalidade, sabe? Que legal. A gente então tá falando dos tupis e das iaras, né, que jogaram Rio 2016, que tem essa raiz brasileira, essa brasilidade. Por mais que o rugby, mas é importado, é lá de trás, mas assim, acho que vocês resgataram a brasilidade de uma forma muito legal, uma homenagem aos povos originários. E agora você diz pra mim que elas estão classificadas já para Paris. Então, e os meninos ainda não. Os meninos ainda não. Ainda tem chances numa eventual sim, mas é mais difícil. Sim. As meninas estão classificadas e os dois vão para os Jogos Pan-Americanos. A expectativa aqui no Chile. A expectativa que a gente tem é voltar pelo menos com uma medalha no peito, né? As meninas são favoritas à medalha. Os meninos vamos ver, vamos acompanhar aí como é que vai ser o resultado. Legal. Você começou falou um pouquinho de governança e você veio numa fase diferente. E você é uma mulher que veio do mercado, né? Do mercado não, mas assim, executiva, que trabalhava em empresa e tal. E muitas das confederações é gente que vem do esporte, etc. Qual foi a sua primeira realidade, assim, e qual que é o desafio? E aí puxando a sardinha aí pro lado das nossas iaras, como é que as mulheres estão fazendo a diferença, não só na gestão esportiva, mas dentro das academias, que a gente tem muitas professores de educação física, um esporte que já foi, né, perdão da palavra, só de brucutu, a gente tem esses valores muito fortes, mas você tem as meninas sendo destaque. Esse é o estereótipo, né? Que é um esporte de
de gigantes. Mas você sabe que o rugby é um esporte super democrático? Sim, sei. Tem espaço pro alto, pro baixo, pro gordo, pro magro, pro lento, pro rápido. Cada posição, principalmente o rugby 15, Sim. que é a outra modalidade, não é o olímpico, mas é um esporte muito democrático em tipos físicos, assim. E sim, a gente tem uma força muito grande também no esporte feminino. As meninas, em termos de resultados, são uma joia muito relevante pra gente, né? Elas estão no circuito mundial, que é o time das 12 melhores seleções do mundo de rugby sevens. Ganharam 21 títulos sul-americanos, já tem medalha no PAN, desde que o rugby voltou a ser olímpico, elas estiveram em todas as Olimpíadas, então elas têm um protagonismo muito grande. E é isso, né? De fato, o rugby é um esporte de força física, de contato, que a maioria das pessoas associa à masculinidade. E as iaras, e a gente mostrar a força das iaras, a gente faz com que meninas e mulheres entendam que elas podem ir muito além do universo feminino estereotipado, né? Acho que até um pouquinho do caminho aí, Isso é né? muito legal. E ser liderado por uma CEO, né, que faz um trabalho brilhante. Conheçam o site da federação, conheçam da confederação, saibam que a questão da governança é muito séria e tem sido referência para outras confederações. O CREF também tem feito um trabalho nessa área de governança, nessa área de protagonismo das mulheres. Estamos lançando uma cartilha em breve pela Comissão das Mulheres, presidida por conselheiras lá do CREF, que acho que é muito legal e a gente quer essa parceria com vocês. Estou segurando aqui a bola, né, que legal. E você falou sobre os valores, eu passei lá no stand, gente, um pouquinho antes, e peguei só duas, que eu achei as mais bonitinhas, da cor aqui nova do CREF, que fala de integridade e solidariedade. Fala um pouquinho desses pilares que vocês têm, quem quiser passar lá no stand de vocês, pegar essas pulseirinhas super bonitas. Não, maravilha. O rugby é um esporte calcado em valores muito fortes, tá? E isso, assim, isso tá no DNA do atleta, tá? Então, todo rugbyer se reconhece por respeito, paixão, integridade, solidariedade paixão, qual que eu esqueci? Esqueci alguma? Respeito, drips. Disciplina, esqueci disciplina. A gente chama de DRIPS, que são as iniciais. E isso, de fato, é uma coisa muito relevante pra gente, pro rugbyer no mundo inteiro, tá? Não é uma coisa de Brasil. Você conhece uma pessoa que joga rugby na Europa, na Oceania, no Japão, tal, as pessoas se entendem como pessoas que vivem sobre o mesmo guarda-chuva de valores aí. E aí, isso que vai ser meio exigido pelos atletas no campo e na vida, em termos de atitude, tá? E até a gente gosta muito de trabalhar isso, desde o rugby escolar até o alto rendimento, de reforçar esse aprendizado, né? A missão da CBRU é formar cidadãos através da prática do esporte e da partilha fundamental dos seus valores. E a gente gosta muito de trazer isso. Essa pulseirinha aqui, eu não sei se alguém te contou essa história. Não. Pra que a gente usa isso? Na verdade, a gente não dá essa pulseirinha. Essa pulseirinha, ela é ganhada por merecimento. A gente tá dando aqui por você roubei. Desculpa, você roubou. Gente. Eu não sei se você merece a de integridade e a de solidariedade. Ele falou que eu merecia. Mas como é que funciona? Dentro de projetos de rugby escolar, os educadores, os professores de educação física, eles têm na mão deles a pulseirinha. Olha que legal. Durante o treino, se ele vê alguma criança, por exemplo, dando algum exemplo de solidariedade, sei lá, o amiguinho caiu no chão e ele vai pegar o amiguinho, legal. Parou a jogada dele, tá pegando o amiguinho para levantar o amiguinho. Legal. No final do treino, ele vai virar e falar, olha, você ganhou a sua pulseirinha de solidariedade, Aloysio, porque você demonstrou solidariedade. Então é uma coisa de merecimento e de reforço do exemplo positivo. Que legal. Legal demais. E eu queria que você convidasse esses profissionais de educação física do estado de São Paulo, não só do estado de São Paulo, pelo YouTube, a gente chega a todos os lugares do mundo, né? Mas principalmente aqui de São Paulo, do CREF 4 São Paulo, para que conheçam mais da modalidade, entrem em contato lá com vocês para saber como é que ele leva lá para Presidente Prudente, o rugby, sim, lá para Campinas, Guaratinguetá, nas distantes cidades do estado de São Paulo, os quase 645 municípios, onde tem profissional de educação física registrado no CREF. Pessoal, quero fazer um convite a vocês para conhecerem a modalidade. Nós estamos super interessados em crescer a modalidade na base e não tem como a gente fazer isso sem a figura do professor de educação física. De fato,
A gente tem alguns projetos que a gente investe, associados à lei de incentivo, por exemplo, que a gente suporta clubes a terem programa de base, e isso passa por ter um profissional de educação física capacitado. Se eu não puder isso, não adianta eu captar o recurso, eu travo o projeto, porque eu preciso desses profissionais para me ajudar a difundir, a disseminar essa modalidade. Então, assim, convido todos vocês a conhecerem a gente. A Confederação dá cursos também para capacitação dos profissionais de educação física. Alguns deles são pagos, mas muitos deles, em momentos específicos do ano, a gente abre cursos abertos, por exemplo, para o pessoal do SESI, para os professores de educação física do SESI, a gente fez uma série de cursos, tal, e estamos super abertos para trabalhar junto com vocês para crescer a modalidade. Obrigado. E esse é um spoiler para você, profissional de educação física, que logo menos aí a gente vai trocar mais figurinhas. Vamos. E amanhã tem uma entrevista, não sei quando você está vendo, mas a gente vai gravar também uma com um profissional de educação física que é da Confederação. Sim. E que dá esses cursos que ela chamou aí. Parece que é um super weekend, que eles fazem até vários cursos de uma vez, super week, uma semana toda. Super week. É isso, gente.